Fala, torcedor, sejam bem-vindos para mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você tá aqui pela primeira vez, tá caindo de paraquedas aqui, já sabe, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, compartilha pra geral, pra todo mundo ficar por dentro dessa nossa análise tática aqui também, fechou? Então, ó, bora, sem mais delongas, vamos falar um pouco de como foi essa partida entre Portuguesa e Boa Vista lá no estádio do Canindé, o último jogo da primeira fase da Série D. Jogo esse que a Portuguesa venceu por 3-0, torcedor. Um jogo que, assim, teve muitas surpresas, é verdade, principalmente na escalação, tendo em vista que foi uma escalação totalmente diferente do que o próprio Caú de Almeida vinha escalando. Foi um time basicamente reserva para essa partida, tendo em vista que a Portuguesa tinha 10 jogadores que estavam pendurados com cartões amarelos, então foi mais uma questão de poupar esses jogadores para o mata-mata, porque caso eles tomassem um cartão amarelo nesse último jogo, eles teriam que cumprir suspensão no primeiro jogo do mata-mata. Agora já não, agora os cartões já zeram por esse mata-mata, então a Portuguesa já está mais tranquila. Mas apesar de todas as circunstâncias, né, de você ter ali um time reserva, um time bem mesclado, com jogadores que estavam ganhando minutagem ali, foi uma atuação bem segura da Portuguesa, não sofremos muito, tá? E a gente vai conseguir perceber isso já nas estatísticas, torcedor, e é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos ver aqui com a gente, ó. Na posse de bola, a Portuguesa teve mais posse de bola que a equipe do Boa Vista, 54% contra 46%. A Portuguesa deu 9 chutes no gol contra 4 da equipe do Boa Vista, foi bem a mais. E no gol, chutes que foram no gol, né? A Portuguesa acertou 7 contra 1 da equipe do Boa Vista. E pra fora do gol, aí é só fazer a conta, foram 2 e 3. 2 pra equipe da Portuguesa e 3 pra equipe do Boa Vista. Já escanteios, a equipe do Boa Vista teve bastante escanteio, torcedor, no jogo, isso é verdade. Inclusive no primeiro tempo eles tiveram muitos escanteios. Mas assim, não foi nenhum escanteio que trouxe muito perigo para a equipe da Portuguesa, muito pelo contrário. E defesa de goleiro, a gente consegue perceber aí a pouca preocupação defensiva que a Portuguesa teve nessa partida. A Portuguesa, o Rafael Pascoal, perdão, acabou fazendo uma defesa contra 4 do goleiro do Boa Vista, torcedor. Então, só pelas estatísticas a gente consegue perceber que foi um jogo bem seguro, querendo ou não, da Portuguesa. Um jogo que a Portuguesa conseguiu fazer 3-0 ali com chute de longe do Cristiano, depois um pênalti que o Cristiano converteu e de novo outro chute de longa distância do Denis. Então, assim, foi um jogo tranquilo. A Portuguesa me surpreendeu, tá? Porque eu esperava bem menos desse time mesclado, confesso pra vocês. Eu tava com um pouco de receio quando eu vi a escalação. Já fiquei pensando, putz, será que a gente vai perder a liderança? Será que a gente vai perder a invencibilidade no Canindé? Será que a gente não vai manter o 100%? Será que a gente vai chegar no mata-mata com uma derrota, com um empate? Enfim, mas a equipe do Boa Vista também a gente não pode se basear muito, porque nesse jogo foi uma equipe bem debilitada, bem limitada, melhor dizendo, com alguns jogadores do Sub-20, a comissão era do Sub-20, então assim, era o esperado que a Portuguesa vencesse a partida, torcedor. Falando tanto da escalação, como que veio a Portuguesa para este duelo contra o Boa Vista? A Portuguesa teve muitas mudanças em relação, principalmente ao jogo contra o Maricá, mas vamos lá, vamos trazer aqui a escalação completa. A Portuguesa veio com número 1, goleiro Rafael Pascoal, na lateral direita veio Carlos Eduardo, Gustavo Henrique, Robson e Pedro Henrique, fechava a defesa. No meio de campo tinha Matheus Nunes, Guilherme Portuga e Cristiano, e no ataque De Paula, Kevin Coloni e Igor Torres, torcedor. Então assim, a gente já consegue perceber que mudou do goleiro até o atacante. O trio de ataque é praticamente outro trio de ataque do que o Cauã vinha utilizando nos últimos jogos. No meio de campo a gente pode considerar ali que tem 2 titulares, que é o Cristiano e o Portuga, que é o que vinham jogando nesses últimos jogos que o Cauã vinha colocando na equipe titular. E na defesa apenas o Gustavo Henrique seria ali o possível titular. O Carlos Eduardo acabou revezando com o Thales, enfim, aí fica nesse embate de quem é ou não o titular, certo? Mas então assim, se a gente considerar apenas ali o Cristiano, o Portuga e o Gustavo Henrique, a Portuguesa entrou com 3 titulares, apenas 3 titulares para essa partida, tá? E, cara, tem algumas peças que na minha visão renderam bastante. O Rafael Pascoal, eu acredito que foi mais para valorizar ele na equipe da Portuguesa, e você, claro, da minutagem. Eu acho que o Rafael Pascoal é uma posição que o Bruno Bertinato não vai sair do gol, acho que ele vai permanecer aí pra esse mata-mata. Na defesa, a volta do Robson é muito importante também, porque, cara, o Robson ele é um líder da Portuguesa, assim, da equipe dentro e fora de campo. Tá, então assim, só dele tá voltando, tá pegando ritmo, tá ali, tá conseguindo jogar a bola, e ele jogou bem, ele fez, um jogo e meio praticamente, meio tempo contra o Maricá e um jogo inteiro contra o Boa Vista. Ele fez um bom jogo, então assim, a volta dele pode ser muito importante para o futuro da equipe, tá?
tanto ali como uma sombra pro próprio Gustavo Henrique, pro Biazos, mas também como estando ali no banco para ajudar e dar esse gás ainda maior. E quem sabe no eventual mata-mata a gente precise recuar um pouco, colocar ali ele como um terceiro zagueiro, pode ser que também funcione. No meio, Matheus Nunes acabou fazendo o básico ali, não me decepcionou nessa partida. Pelo contrário, até achei um jogador que foi bem ok. O Guilherme Portuga me surpreendeu bastante nesse jogo, ele fez uma baita atuação, uma partida bem segura do Portuga também. E o Cristiano, para variar, quando ele joga como 10, quando ele joga como meio atacante ali, aquele cara armador do time, ele rende e rende muito bem, foi o que aconteceu, fez 2 gols, foi o craque da partida, enfim. Então o Cristiano como 10 a gente consegue perceber que ele consegue render bastante. E lá no ataque, né, as duas peças que a gente achava que poderiam render mais era o De Paulo e o Igor Torres. De Paulo ainda tá começando a pegar o ritmo, a gente consegue perceber isso. Eu esperava mais o De Paulo, confesso pra vocês, mas não fez um jogo abaixo. Tá, mas é que aquilo, ele fez um jogo feijão com arroz, mas se esperava muito mais do que ele poderia entregar. Desse ataque, um cara que jogou muito bem, que eu acho que pode ser uma peça importante para esse mata-mata, é o cria Kevin Coloni, tá? Kevin Coloni que poderia ter feito um gol nesse jogo, mas não fez, mas por questão da arbitragem, né, mais pela questão da arbitragem, mas o Kevin ele se mostrou um jogador maduro. Pra mim ele não se mostrou aquele jogador que tava tendo sua primeira oportunidade como titular no profissional. Ele se mostrou um cara proativo, claro, ele tem muito a melhorar, a gente tem muito que moldar ele ali nesse elenco do Cauã, tem que lapidar esse jovem, mas já mostrou um grande potencial, fez uma partida excelente ali, fez lances importantes, chamou a torcida, e isso é importante para um jogador como ele, tá? Até mesmo, caso a gente precise no mata-mata ali, como um substituto pro Lohan, porque a gente não sabe como tá o Hércules está voltando de lesão ainda, então pode ser que seja algo novo ali, mas gostei bastante da atuação dele. E com essa vitória, a torcedora portuguesa já tinha se classificado na liderança do seu grupo, conquistou assim, conseguiu ficar entre os 4 primeiros times da Série D, torcendo a classificação geral. Classificação geral essa que vai ser importantíssima para o futuro da competição. Mas a Portuguesa está ali na 4ª colocação com apenas 2 pontos atrás da primeira, ou seja, tá tudo muito próximo ali, torcedor. Então quem sabe ali talvez nos próximos jogos a Portuguesa consiga vencer e jogando mata-mata, vencer 1, vencer 2 e subir nessa pontuação, nessa classificação geral, porque nas quartas de final vai ser importantíssimo ali, porque já vai ser por ranqueamento, então o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º e assim vai indo. Então essa pontuação pode ser muito importante para a Portuguesa, torcedor. Cara, foi um jogo bom, tá? Um jogo bom da equipe, confesso para vocês, esperava menos, como eu já disse. Mas foi um jogo bem seguro, um jogo bem tranquilo. A Portuguesa não teve tanto sofrimento, os zagueiros foram pouco exigidos, para falar bem a verdade. Pouquíssimo exigidos os zagueiros foram. Tanto os zagueiros como o próprio Rafael Pascoal também, ele fez uma defesa que foi uma bela defesaça. Mas enfim, eu peguei aqui alguns lances da partida agora, torcedor, pra gente ver mais ali na prática alguns lances do que foi a partida em si, tá? E é isso que a gente vai mostrar aqui agora pra vocês, torcedor. Eu vou colocar aqui na telinha pra gente conseguir apreciar esses lances. Bom, o primeiro lance que eu peguei aqui é o lance do gol do Cristiano, tá? Um gol que a Portuguesa tava vindo com a bola, ali no bate-rebate, a bola sobra o Cristiano, que vai acertar uma chapuletada e mandar pro fundo da rede, um golaço do Cristiano também, mais um que ele marca. Eu vou soltar aqui o primeiro lance pra gente reparar algumas coisas, ó. Percebam, a Portuguesa tava disputando a bola, só que olha como a Portuguesa tá povoando, tudo bem. Tá aqui, ó, tá 5-5 aqui, né? 3, 5-5, mas a Portuguesa, quando o Cristiano pega essa bola, ela tem uma linha de 4 aqui, jogadores, na frente do Cristiano. Então assim, o Cristiano vai finalizar essa bola, tá na cara que ele vai finalizar, e isso é uma coisa que o Cristiano costuma fazer bastante, que é chutar de fora da área e arriscar mesmo. E aí quando ele vai chutar a bola, a Portuguesa vai ter esses 4 atletas de olho no rebote, no eventual rebote do goleiro. Então é um posicionamento bem interessante desse gol da Portuguesa, torcedor. E claro, uma pressão ali que acaba funcionando da equipe rubro-verde. Aí o Cristiano acerta esse chutaço e marca um golaço para a equipe rubro-verde. Com isso, o Cristiano abriu o placar ali com 26 minutos de jogo. E a Portuguesa, depois de abrir o placar, se sentiu um pouco mais tranquila para jogar. E a Portuguesa fez muitas jogadas pelo lado esquerdo do campo, torcedor. Muitas jogadas mesmo. O Pedro Henrique teve uma função ali mais ofensiva. E eu acho que isso é um dos grandes pontos que diferencia o Matheus Leal para ele. Acho que até por isso o Matheus Leal é titular e o Pedro Henrique não. Porque assim, eles em questão de qualidade técnica, eu acho que eles são o mesmo nível. Tá? Acho que posso estar enganado. Se você acha que eu estou enganado, já comenta aí embaixo. Mas acho que eles têm níveis
parelhos ali, pelo menos semelhantes. O que muda é alguma característica. O Matheus Leal é um cara um pouco mais ofensivo que o PH. Mas nesse jogo o PH me surpreendeu e apareceu várias vezes no campo de ataque, inclusive dando um chapéuzinho ali num carrinho que o atleta deu ali no jogo. Mas enfim, inclusive o lance do pênalti que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele que consegue fazer o cruzamento para o toque de braço do jogador do Boa Vista para a penalidade máxima. Torcedor aí, a bola é tocada ali. E aqui percebam uma coisa que eu peguei, ó. Ele vai fazer esse cruzamento, ele tá olhando pra área, tá? E aí aqui, eu deixei em foco com os jogadores da Portuguesa. A gente tem esses três aqui, que aqui é o Igor Torres, aqui é o De Paula e aqui é o Cristiano. O Igor Torres tá mais aqui no primeiro pau, o De Paula entrando mais aqui na sobra e o Cristiano entrando mais aqui. E só o Kevin Coloni tava ali dentro da área, tá fazendo o papel de 9. Então assim, a Portuguesa, aqui pra mim, tá bem posicionada no campo de ataque, tá? O time tá um pouco espalhado, mas a Portuguesa, eu falei isso em várias análises táticas, mas a Portuguesa consegue pelo menos colocar um jogador em cada, preencher um setor ali do campo de ataque pelo menos. Então não tem nenhum espaço que não tem nenhum jogador da Portuguesa, sabe? Porque todos vão atacar esse espaço, tá bom? E aí a bola vai bater na mão do jogador do Boa Vista, e aí a penalidade vai ser marcada para a equipe da Portuguesa. E aí o Cristiano vai bater o pênalti, aí já sabe. O Cristiano não perdoa e faz assim o segundo gol dele no jogo e o segundo gol da Portuguesa na partida. Aí com 2-0 no placar, a Portuguesa já estava mais tranquila, já estava jogando mais solto ali, isso é verdade. O Boa Vista não estava oferecendo pressão e o goleiro do Boa Vista, as poucas vezes que a Portuguesa conseguiu encaixar uma pressão ali, ele estourava a bola saía pra lateral, ele errava o passe, enfim, ele cometia muitos erros. Então toda vez que a Portuguesa propunha essa pressão em cima não só do goleiro, como da defesa do Boa Vista, a Portuguesa conseguia tratar ali conseguia fazer com que o adversário errasse muitas bolas. Bolas bestas, assim, bolas que você conseguiria sair jogando ali e tudo mais. Eles acabavam errando passe ou chutando pra fora. Enfim, então significava que a marcação-pressão da Portuguesa estava sendo efetiva. Estava sendo muito efetiva a marcação-pressão da Portuguesa, principalmente no primeiro tempo, que foi quando a Portuguesa tentou fazer uma pressão ainda maior na equipe adversária. E o gol que o Kevin ia fazer e foi anulado pelo juiz, eu até peguei aqui um lance interessante, tá? Que eu tentei traçar a linha reta no gol, pra ver se foi mesmo, se a bola entrou mesmo e se a bola não entrou. Então fica aí que você vai ver isso agora comigo, torcedor, fechou? Vou soltar aqui o lance, colocar aqui pra gente. Como eu falei, a Portuguesa tava conseguindo encaixar essa pressão neste primeiro tempo, tava conseguindo encaixar essa marcação em bloco alto, e aí a bola tá lá com o goleiro aqui agora, nessa jogada aqui já na reta final ali, ó, com 45, nos acréscimos já do primeiro tempo. O Kevin vai pressionar o goleirão. Kevin pressionou o goleirão, e aí a bola ia entrar ali, mas o goleiro voltou pra pegar. Eu tenho uma câmera aqui, que é uma câmera um pouco melhor, que a Luz da TV vai mostrar o replay aqui pra gente, ó. E nessa câmera eu vou colocar, traçar a linha, tá? Aí, ó. O Kevin tentou, e aí aqui eu tentei traçar uma linha, mais ou menos aqui em cima da linha da linha do gol mesmo. Da linha do gol mesmo. E aí aqui a gente consegue perceber isso aqui, ó. Olha isso, até aqui tá um pouquinho torta, mas aqui tá bem em cima da linha. A bola aqui tá dentro do gol. Aqui tá dentro do gol essa bola. Pra mim, gol legítimo do Kevin e um gol mal anulado pela equipe. Nem mal anulado, né? Ele nem deu o gol. O goleiro já pegou e já fez o quebra. Então, assim, pra mim foi um dos. A arbitragem errou pouco esse jogo, mas um dos erros que foi cometido foi esse. Esse aí que, na minha visão, com certeza havia sido o gol do nosso cria da Lusa, o Kevin. E você, torcedor? Quero saber de você, foi gol ou não foi gol? Comenta aí embaixo, já deixa seu comentário e, claro, manda pra todo mundo também, pra geral comentar aí pra gente, fechou? Então, ó, foi gol ou não foi gol do Kevin? A bola entrou ou a bola não entrou? Comenta aí que eu quero saber de vocês também, que assistiram o jogo, que viram aqui o lance, fechou? Comenta aí, vamos descobrir se foi ou se não foi gol, torcedor. Mas, enfim, aí a equipe da Portuguesa foi pro vestiário, tá? Vencendo por 2-0. E aí era óbvio que a Portuguesa ia administrar um pouco mais o jogo. E com isso, a Portuguesa diminuiu um pouco o ritmo, tá? No segundo tempo, a gente teve ali com 56 minutos a entrada do Ciência, no lugar do Carlos Eduardo, e a entrada do Everton Messias no lugar do Cristiano. O Ciência entrou muito bem, tá, no jogo, entrou querendo o jogo, e por algumas vezes ele cobriu, saiu da direita, né, e veio cobrir o lado esquerdo do campo. Por muitas vezes ele fez isso e chegava bem, chegava inteiro, ele estava querendo bastante jogo. O Everton Messias, mais uma vez, não mostrou a que veio, tá? Deixou muito a desejar ainda. E aos 67 de jogo, ele faz o que? Ele tira o Igor Torres, coloca o Denis e recompõe o meio de campo.
porque ele tinha tirado o Cristiano para colocar o Everton Messias. O Everton Messias estava jogando um pouco mais aberto também, jogando jogadas mais abertas do que centralizado como o Cristiano. E aí com o Denis entrando ali, ele faz o que? Ele meio que volta a reposicionar o meio de campo da equipe da Portuguesa. E aos 75 de jogo, ele coloca Iago Dias no lugar do De Paula e o Rômulo no lugar do Matheus Nunes. O Rômulo ali que entrou, que era um cria que veio ali do Sub-20 agora, também subiu, fez o básico, fez o feijão com arroz, mas o Iago Dias também não entrou em campo, torcedor. Ele jogou, mas não se fez o que se esperava do Iago Dias. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre o Denis. Tá, o Denis que conseguiu marcar o seu primeiro gol com a camisa rubro-verde. Eu acho que foi a melhor atuação do Denis com a camisa rubro-verde, inclusive, torcedor. Nessa Série D com certeza foi, mas talvez tenha sido a melhor dele com a camisa rubro-verde. Ele tava mais tranquilo, ele tava mais seguro. Você não viu o Denis quando pegava a bola desesperado pra tocar a bola. O Denis não, ele pegava a bola, ele tentava levantar a cabeça, procurar a melhor opção pra passe, e isso aconteceu em alguns lances. Inclusive no lance do gol dele, que ele dominou, ele tinha a opção ali de tocar pro Everton Messias mais pro lado, mas era poucas opções, era o único passe que ele tinha. Ele tinha essa opção, ele olhou, viu ali que tava livre e falou, vou chutar pro gol. E foi o que aconteceu, tá? Vou colocar aqui o lance do gol dele, mas antes de mostrar o gol dele, teve um lance, uns 6 minutos, 7 minutos antes dessa finalização do Denis, que o Portuga fez uma finalização da mesma posição que o Denis. Naquela ocasião o goleiro tinha feito uma baita defesa. E nessa do Denis, o Denis fez um baita chute também e o contou com uma certa ajudinha do goleiro que não conseguiu defender. Então eu vou colocar aqui o lance, dar o play aqui pra gente conseguir ver. Vamos lá, o Denis ele recebe essa bola. Aqui percebam, ó. A defesa do Boa Vista tá fechadinha, com uma linha de 4 aqui, ó, bem formada. E esses 3 jogadores aqui cercando, esses dois cercando fazendo uma espécie de engaletamento ali do setor onde está a bola, tá? E aí o Denis, ele tinha uma opção mais fácil, que era essa bola para Everton Messias aqui na lateral, mas ele tava ali com liberdade. Apesar da equipe do Boa Vista estar compactada, o Denis tinha liberdade ali para pensar, segurar, se quisesse voltar ao jogo, enfim, ele tinha essa liberdade. E aí o Denis muito bem vê essa liberdade que tem e vai arriscar pro gol e vai ser muito feliz nessa finalização, torcedor. Quando o Denis percebe que ele tá livre, ele manda pro gol, conta com a ajuda do goleiro e marca esse seu primeiro gol com a camisa rubro-verde, torcedor. Gol esse que é muito importante para o Denis. Bom, com isso o jogo acabou 3-0 para a equipe da Portuguesa. A Portuguesa venceu e o Canindé, torcedor. E uma coisa que tava sendo bem complicada ali, anunciaram 4.800 pessoas, mas na minha visão tinha muito mais. Eu acho que tinha bem mais, tinha ali cerca de 6.000 pessoas talvez, mas com certeza não tinha 4.800. Mas a gente conseguiu perceber uma sinergia importantíssima para esse time para o começo do mata-mata. Então a Portuguesa terminou jogando em casa com vitória, terminou vencendo por 3-0, um placar mais elástico que a Portuguesa teve nessa Série D. Conseguiu ali ter uma conexão com o seu torcedor antes desse mata-mata. Então assim, a Portuguesa vem numa crescente nessa reta final, que só no segundo turno foram 4 dos 7 jogos sem tomar gols. Vem com 3 vitórias consecutivas, torcedor. Então isso dá um ânimo ainda maior pro time para entrar nesse mata-mata. Mata-mata esse que deve ter a decisão aí da data pro próximo final de semana, pra esse final de semana já do dia 2 e 3 ali. Eu acredito que seja mais no dia 2, no sábado. Mas enfim, torcedor, eu quero saber de você. Tá confiante na Portuguesa que vai enfrentar o misto na próxima fase? Tá confiante que a Portuguesa vence? Que a Portuguesa avança pras oitavas de final do mata-mata ali? Então já sabe, comenta aí embaixo e claro, segue a gente aqui no YouTube, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha pra geral e também segue a gente lá no nosso TikTok e também no nosso Instagram. É o mesmo @ diário_rubro-verde, fechou? Então pra vocês, um abração e até a próxima análise tática, já de um jogo de mata-mata agora, hein, torcedor? Até a próxima, fui!